E aí galera, tudo bem? Como é que tá? Saudações para você que tá comigo. Semana tá só começando, né? Só começando os estudos, só começando a tua batalha diária. Que batalha é essa? Batalha do conhecimento, né? Porque conhecimento também é uma batalha. Porque quando você constrói conhecimento, você se liberta. É isso aí, toda batalha é uma libertação, não é isso? Tá? Lembra lá dos gladiadores romanos, quando eles batalhavam, né? Por quê? Porque eles queriam sobreviver, eles queriam sua liberdade. É isso aí, conhecimento liberta, tá? E é isso que a gente está fazendo aqui, porque você está comigo. O professor Marcelo Galvão está na matéria de História, tá? E hoje a gente vai falar sobre isso aqui, ó, essa ondinha aí que está subindo, chamada de corporações de ofício. É isso aí. O que eram as corporações de ofício? Lembra que eu disse? Não atropela, vai devagar que a gente chega lá. Não esquece de dar o like na aula, não esquece de se inscrever no canal. É isso aí. Para você que já se inscreveu no canal, brigadão, tá? É sempre um prazer estar aqui com você. E outra questão, tá? Não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do que está rolando dentro do mundo Artes-Ceb-On. Tranquilo? Vamos lá? Professor, vamos construir aqui juntos o que eram as corporações de ofício. Né? O que é isso? As corporações de ofício. O que é isso? Seguinte, eram quando pessoas, comerciantes de um mesmo ramo se uniam para quê? Para tabelar preço, venda, transporte, comércio, qualidade, tudo isso, tá? Semelhante ao monopólio, bem parecido, tá? Na Idade Média, vou colocar aqui, você vai comigo aqui, ó. Na Idade Média, os comerciantes se uniram para tabelar preços, olha aí, ó, preços, vírgula, transporte, venda, tá? Qualidade de quê? Do produto, né? Qualidade do produto, dentre outros, tá? Com o intuito, qual era a intenção aqui? Qual era o objetivo, tá? Com o intuito de controlar o comércio, tá? Que comércio? O comércio daquele produto, o comércio da lã, por exemplo, o comércio. Que comércio tá além disso que você vai ter, tá? O comércio da lã, você vai ter também o comércio do algodão pessoal, dos artigos de luxo principalmente. Que artigos de luxo eram esses? Seda, o cravo, a pimenta do reino. Algumas cidades, principalmente as italianas, por exemplo, Gênova e Veneza, elas comercializavam, elas controlavam, e dentro dessas cidades tinham várias corporações de ofício. Então eu vou aqui colocar duas cidades e você anota aí também comigo, tá? E você vai anotar essa observaçãozinha. As principais cidades comerciais da época, né? Ok? As principais cidades comerciais da época. Que época é essa? A gente está falando de quê? Baixa Idade Média, né? A partir do século XIII, né? Finalzinho do século XII, tá? Então, qual eram essas cidades? Coloque aí, ó. Gênova e
Veneza. De Veneza, na Itália. Tá? Na Itália. Essa aqui, eles controlavam principalmente a rota do Oriente pelo mar Mediterrâneo, né? Aqueles produtos, aqueles artigos de luxo utilizados na Europa eram principalmente centralizados e comercializados por esse grupo, né? Outra cidade também que se tornou importantíssima, principalmente, né, é a cidade do Porto. Exatamente, tá? A cidade do Porto, a cidade de Lisboa eram grandes centros comerciais em Portugal, tá? Então você vai ter a cidade do Porto, né? Em Portugal também era um grande centro comercial, tá? E quem fazia parte desse grupo aí, ó. Na Bélgica você vai ter a cidade de Bruges, né? Exatamente, Bruges. Ela era uma cidade portuária e que as rotas marítimas passavam por esse campo, por essa cidade. Então, as corporações de ofício elas vão ser importantes porque, a partir delas, né, determinados grupos burgueses, lembra da burguesia da aula anterior que nós falamos? Os caras que habitavam a cidade, o burgo, exatamente. À medida que eles vão controlando determinados produtos, determinadas rotas, transporte, as rotas comerciais, eles vão também começar a implementar dentro da cidade, eles vão começar a comprar a independência da cidade. Como? Pelas cartas de franquia. O que eram essas cartas de franquia? Eram autorizações, tá, que o senhor feudal ele concedia, né? Conceder é mero detalhe, porque os habitantes da cidade pagavam. E quem pagava? Quem pagava era o burguês, né? Aquele cara que tinha o dinheiro, tinha a grana na época. E como ele queria ter uma autonomia dentro da cidade, eles compravam a liberdade, vamos assim colocar. A liberdade que? A liberdade comercial, a liberdade administrativa, política daquela cidade, tá? Ou seja, eles compravam, mas ainda quem era o rei ali dentro, né? Era o senhor feudal, mas a cidade conseguia sua autonomia através de quê? Das chamadas cartas de franquia. Exatamente, esse é o termo, cartas de franquia. Uma outra questão para a gente entender essa relação aqui, né? Lembra quando eu falei que a Igreja Católica, né, o clero aqui no caso, e a nobreza, eles não olhavam com bons olhos para a burguesia? Lembra disso? Exatamente. Por quê? Tinha um detalhe, cara. Os burgueses praticavam algo chamado de empréstimo a juros, que a igreja chamou de usura, certo? E aí você vai anotar isso aí, bem aqui no cantinho, essa observação 2 aqui, tá? Vou colocar aqui para você entender melhor, né? A usura. E aí você vai anotar lá no teu caderno, certo? O que era a usura? Olha aí, esse termozinho. Aí anota aí, empréstimo de dinheiro a juros. Ponto, tá? Beleza? Anotou, né? Empréstimo de dinheiro a juros. Isso era usura. Ponto. A igreja condenava essa prática. Certo? É isso aí. Anotou esses termos, né? Era empréstimo a juros e a igreja condenava essa prática. Por quê? Segundo a Igreja Católica, essa questão de emprestar, né? Por que eu estou falando Igreja Católica? Porque era ela que dominava a religião na época, né? Até aí não tinha outras igrejas que faziam parte, tá? Calma aí, isso é outro momento que a gente vai falar. Calma. Né? Então esse empréstimo a juros era algo que a igreja condenava. Por quê? Segundo ela, quando o indivíduo, esse burguês, né, ele emprestava esse dinheiro para a pessoa, ele cobrava juros abusivos, né? Então, você iria pensar que é o seguinte, você emprestava o dinheiro, você emprestaria R$10 para alguém e ele iria te pagar 50 centavos de juros. Para a igreja seria isso, né? O juro legal, né? Mas dentro dessa questão, é claro que os caras, quando eles emprestavam esse valor, não era bem assim, né? Juros de 50%, né? Você tinha que pagar o dobro. Então, isso era condenável pela igreja. Então, a prática da usura era uma prática condenada pela Igreja Católica. Então, a burguesia, por essas e outras práticas, elas não eram bem vistas por quem? Elas não eram bem vistas
pelo clero e pela nobreza. A nobreza ela não via, né, uma classe, né, por assim dizer, ó, embora a burguesia se tornou uma classe social, mas a nobreza não via aquela classe, né, dentro da burguesia, né? Eles não tinham os mesmos hábitos dos nobres, ok? As mesmas roupas, a mesma forma. Então isso era desprezado pela parte da nobreza europeia, certo? Então, lembra, falamos hoje sobre as corporações de ofício, sobre a prática da usura e como que esses indivíduos e como que algumas cidades europeias elas vão surgir à medida do avanço das feiras medievais. E lembra, as feiras elas eram temporárias, certo? Lembra disso. As feiras da Europa, elas não eram feiras permanentes, eram feiras temporárias, né? As caravanas dos feirantes elas iam de cidade em cidade, de feudo em feudo, certo? De tempos em tempos, tá? Pessoal, uma ótima semana para ti. Tamo junto. Não esquece de fazer as atividades e revisar o conteúdo. A gente se vê nas próximas aulas. Beijão. Tchau, tchau.